Olá, muito bem, meus amados, graça e paz. Uma ótima tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um estudo bíblico e nós estamos aqui agora dando sequência, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa é a nossa terceira aula a respeito desta carta, tão importante, que se encontra nos textos paulinos, como assim chamamos. E para você que não me conhece, eu sou o professor Cristiano Machado e desejo a você seja muito bem-vindo, ao nosso estudo bíblico. Temos aqui no nosso canal, para quem me assiste aqui do lado aqui pelo Instagram, ainda não é um inscrito no nosso canal, o nome do nosso canal é Focando no Evangelho. E outros que nos assistem, nos acompanham já pelo YouTube, e ainda você, porventura, não é um inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, de também deixar aí o seu like, compartilhar os nossos vídeos com outras pessoas e, claro, ativar o sininho de notificações para que você seja notificado aí de novos vídeos, novos estudos que nós colocamos, aí praticamente todos os dias no nosso canal, tanto no canal do YouTube quanto também no nosso perfil aqui no Instagram. Bom, nesta tarde eu quero convidar vocês, a nós lermos o capítulo 3, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu coloquei aí um título, desse nosso estudo, Como Viver o propósito de Deus, como viver o propósito de Deus, E esse nós vamos começar, lembrando que este capítulo 3 nós temos aqui duas perícopes apenas, para nós aí analisarmos, estudarmos e entendermos o que Paulo, ele na verdade ele está querendo nos transmitir através desta carta neste capítulo 3. Irmão Misael, paz Deus, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Então vamos lá. Bom, o texto deste capítulo diz assim, Então nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 13. O texto nos diz assim: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios não são co-herdeiros. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa
das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, meus amados, essa é a nossa primeira perícope aqui desse nosso estudo, né, sobre Efésios, no capítulo 3. Irmão Valmir, graça e paz, meu querido, paz Deus, shalom, shalom, seja bem-vindo. Bom, então o que nós vemos aqui nesse capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Nós vemos aqui que a importância que Paulo ele está trazendo de alguma forma sobre o propósito, né, de Deus. Lembrando, antes de nós darmos sequência aqui, quem quiser acompanhar esse estudo desde o início, lembrando que hoje é a terceira aula, né? Há mais 2 vídeos no meu canal no YouTube, focando no Evangelho. Vai estar lá, né, numa playlist, os 2 primeiros vídeos, que é o primeiro e o segundo capítulo. Então, quem quiser acompanhar desde o início aí, depois vai lá e confere, né? E assiste aí na íntegra também para... É claro que as cartas elas são importantes nós entendermos desde o princípio, né? Então, quem quiser acompanhar certinho é só procurar lá que vai estar lá no meu canal, ok? Então vamos à nossa compreensão aqui, né? De acordo com que Paulo, ele na verdade ele está escrevendo aqueles nossos irmãos ali de Éfeso, né? E esta carta, meus amados, quando nós, na verdade, é tão maravilhoso quando nós começamos a nos familiarizar com a palavra de Deus, quando nós começamos a nos familiarizar com a Bíblia. A Bíblia, meus amados, ela na verdade, ela é a forma pela qual Deus, ele deixou a sua revelação para nós, seres humanos, para que nós pudéssemos de forma tão profunda e sublime, nos relacionarmos com Ele. E o nosso relacionamento se dá através do quê? Através das Escrituras Sagradas. E é claro, o Espírito Santo, ele é aquele que nos direciona a nós compreendermos não de acordo com o meu pensamento, como a minha linhagem, minha forma de pensar. Não é isto. O Espírito Santo, nós devemos entender que o próprio Cristo, Jesus, ele disse assim, que ele iria para o Pai, mas não deixaria os seus órfãos, enviaria o Espírito Santo, Consolador, que os guiaria em toda a verdade. Bom, voltando aqui ao texto de Efésios 3, esse Efésios 3, meus amados, eu posso dizer assim, que ele é um daqueles textos que fazem o meu coração parar por um breve momento, um instante, e refletir, meus amados, o imenso amor e sabedoria de Deus. Porque é impossível ler, meus amados, esse capítulo e não sentir parte de algo maior. Paulo, aqui neste capítulo, ele nos lembra que a igreja, ela na verdade, ela não é apenas um grupo religioso, como muitos imaginam, não. Mas Paulo aqui ele vai demonstrar que os cristãos são, na verdade, o projeto mais grandioso de Deus, onde nós vamos perceber que judeus e gentios, pessoas tão diferentes umas das outras, se tornam, por vezes, um só povo, né? Unidos em Cristo Jesus. Aqui, na verdade, nesta carta, nós somos, quando prestamos bem atenção, queridos, nós somos convidados a compreender o que antes era um mistério, né? Como Paulo ele descreve aqui no texto que nós acabamos de ler, o plano eterno de Deus de reconciliar todas as coisas por meio de Jesus. Então, o interessante nós vamos entender, né, qual que é o contexto histórico e teológico aqui deste capítulo, né, de Efésios 3,
esta carta de Efésios é importante nós entendermos que quando Paulo ele escreve esta carta, ela foi escrita aí por volta dos anos 60 ou 61 depois de Cristo, enquanto ele estava preso ali em Roma. E como nós lemos isso, essa referência ela se encontra no livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Então essa carta, na verdade, o que ela faz? Ela faz parte das chamadas cartas da prisão, que inclui também Filipenses, Colossenses e também Filemão. Então, devemos lembrar que aqui a cidade de Éfeso, onde os primeiros leitores dessa carta, eles viviam, era um dos centros mais importantes, né, do Império Romano, famosa pelo majestoso templo da deusa Artemis, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo naquela época. Éfeso, então, de alguma forma, ela respirava idolatria, magia, comércio. Então, era, na verdade, um ambiente hostil ao Evangelho. Mas também nós podemos perceber que, desde quando nós começamos a ler o primeiro capítulo, nós vamos perceber que, além dela ser esse campo hostil para o Evangelho que estava sendo ali pregado pelo apóstolo, nós também vamos perceber que é um campo fértil para a missão, para o que ele estava fazendo. Era um campo missionário, era o lugar apropriado para que Paulo viesse a pregar o Evangelho. Então Paulo, ele, na verdade, ele bem conhecia Éfeso, ele conhecia aquele lugar. Então ele passou ali aproximadamente cerca de 3 anos pregando, discipulando, enfrentando perseguições, conforme nós lemos também no capítulo 19 de Atos. Então a igreja naquela cidade, meus amados, ela era formada por judeus convertidos e em grande parte por gentios, pessoas que antes estavam longe das promessas de Deus, né? É interessante nós entendermos um ponto aqui, que Efésios é uma das cartas mais profundas de Paulo sobre o propósito da igreja e a unidade que há entre os crentes e Cristo. Então nós devemos nos lembrar e destacar que o capítulo 3, na verdade, quando olhamos atentamente, amados, marca uma transição onde Paulo, ele depois de apresentar o mistério revelado, o que ele faz? Ora para que os crentes eles entendam a grandeza desse plano e não tão somente entendam, mas que eles possam passar a viver de acordo com este propósito. Então, por sua vez, quando nós observamos que o tema do mistério aqui era muito familiar para as pessoas daquele tempo, especialmente quando nós olhamos em seitas religiosas, em grupos por vezes esotéricos, mas aqui Paulo, ele revela que o verdadeiro mistério é acessível a todos, pois Deus, na verdade, ele o revelou abertamente por meio de Cristo Jesus. Então, agora vamos entender como é que acontece, né, o mistério revelado. Como é que se desenvolve essa questão que Paulo ele está trazendo aqui sobre o primeiro ponto, o mistério revelado, a união dos povos, né? Que na verdade, quando nós lemos atentamente, vai acontecer esta fala de Paulo, né, a respeito deste assunto, do versículo 1 ao versículo 13. Então Paulo, o que ele faz? Ele começa aqui lembrando a sua condição. Olha o que ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus, os não judeus. Então, ele estava preso, não por um crime que ele havia cometido, mas por causa da sua missão, anunciar o evangelho aos gentios. E ele aqui, Paulo, ele fala do mistério que lhe foi revelado por Deus.
olha o que ele diz, que mediante o evangelho, os gentios, eles são co-herdeiros com Israel. Paulo aqui ele está anunciando que os gentios, como ele vai dizer numa outra carta, que os gentios agora são enxertados junto com Israel, então eles são co-herdeiros com os judeus, membros do mesmo corpo e também co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, meus amados, pensando nisso, quando nós analisamos mais profundamente, nós podemos dizer que na mentalidade judaica da época, essa ideia, na verdade, ela era quase impensável. Os judeus e gentios, historicamente, eram separados por barreiras religiosas, culturais e sociais. Mas agora, nós vemos aqui Paulo, ele mostrando que em Cristo essas barreiras, na verdade, elas caíram. Elas, na verdade, elas desmoronaram. Porque Cristo, ele derruba o muro da separação. Então é interessante que nós entendermos aqui que esse mistério não significa algo, quando se fala a palavra mistério, né, como muitos às vezes falam, lê alguma coisa dentro da Escritura e não busca um entendimento daquilo que está sendo dito, e principalmente quando se diz a palavra mistério, acha e imagina que é alguma coisa oculta, né? Mas devemos nos lembrar que esse mistério não significa algo obscuro ou inacessível, não é isso. Mas nós devemos perceber que é uma verdade antes, na verdade, oculta e agora revelada. Então devemos destacar que esse plano, meus amados, não foi algo improvisado por Deus, como quem quer dizer, né? Às vezes alguém imagina assim, com o decorrer da história humana, então aconteceu que Deus ele teve um plano B e ele executou esse plano. Não, para Deus não existe plano B. Para Deus existe apenas um único plano que é perfeito, o plano dele, né? Então não foi algo improvisado por Deus, mas um propósito que já estava desde a eternidade. Então Paulo ele reconhece aqui neste momento a sua pequenez ao dizer: embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então aqui, quando observamos esta fala de Paulo, aqui ele mostra que o chamado, meus amados, ministerial, né, é um privilégio imerecido, fruto exclusivo da graça. Graça essa que, por vezes, meus amados, nós devemos notar que o fruto é um chamado ministerial, ele é um privilégio imerecido e fruto exclusivo da graça de Deus. E ainda mais quando nós observamos o apóstolo ele vai além. Ele afirma que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos pobres, se tornasse conhecida dos poderes, né? Dos poderes e também autoridades nas regiões celestiais. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Ele revela aos anjos e aos seres espirituais a incrível sabedoria de Deus. Então, devemos destacar que no pensamento judeu antigo, os anjos, eles de alguma forma, eles observavam o plano de Deus na história da humanidade. Então aqui Paulo, ele afirma que a igreja na verdade, como que eu posso dizer? A igreja aqui é uma vitrine onde os anjos contemplam a graça e o poder de Deus se manifestando. Então por isso mesmo, meus amados, que lendo este capítulo, mesmo nós podemos perceber que por isso, e mesmo em meio ao sofrimento, Paulo aqui ele encoraja os crentes, dizendo: portanto, peço-lhes que não se desanimem,
né? Por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, o que nós entendemos é que o sofrimento dele fazia parte do cumprimento do plano de Deus, né? Então, Paulo aqui ele destaca que todo esse mistério, toda esta revelação que está sendo mostrada, revelada, que no outro tempo estava oculto, mas que agora, através do plano eterno de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, está sendo derrubado o muro da separação, e é interessante que esta fala dele, como eu destaquei agora há pouco, né, que é como colocando este plano, mostrando que nós, seres humanos, somos a igreja como a vitrine até mesmo para os seres celestiais, destacando que nós fazemos parte de um plano muito maravilhoso. Então, e ele, através do sofrimento, ele fazia parte deste plano, do cumprimento deste plano de Deus também na vida dele. O segundo ponto a nós destacarmos aqui é sobre a oração de Paulo pela plenitude espiritual. Então, Paulo, após este ensino, esta revelação, esta compreensão que ele está trazendo tanto para os irmãos gentios como para os irmãos judeus ali naquela época, Paulo ele se ajoelha e ora pelos crentes. Então ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Então é interessante nós observarmos que o termo família, aqui quando Paulo ele diz família, aqui na verdade aponta para a grande unidade do povo de Deus, incluindo tanto os que estão na terra quanto os que já estão no céu. Então a oração de Paulo tem 3 pedidos. Quando nós observamos, na verdade ela destaca aqui 3 pedidos principais. O primeiro pedido que Paulo ele destaca na sua oração: fortalecimento interior. Olha o que ele diz aqui: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Então, nós vemos aqui que quando Paulo ele destaca, sabemos que o quanto é fácil, por vezes, nós como seres humanos, fraquejar diante das pressões da vida. Então nós precisamos desse poder interior para permanecer firmes na presença de Deus. Então Paulo aqui ele destaca esta oração pedindo fortalecimento interior. E lembrando, meus amados, que este fortalecimento interior, Paulo ele ora por estes irmãos de Éfeso, instruindo-os, e também nos nossos dias esta carta também nos instrui. Lembrando, meus amados, que a palavra de Deus ela é mais atual do que o noticiário que vai ser falado amanhã. Então nós devemos destacar que a palavra de Deus ela é tão importante para nós nos nossos dias, na nossa vida, que, como diz o próprio texto bíblico, a palavra de Deus, né, ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Então, este fortalecimento interior nada mais é do que o poder divino estabelecido pelo próprio Deus agindo sobre a minha vida e a sua vida, para que nós possamos, dia após dia, de acordo com aquilo que Deus ele projetou, ele planejou na minha, na sua e nas nossas vidas, venha se cumprir graduadamente. Então, nós precisamos desse poder interior para permanecermos firmes na presença de Deus. O segundo ponto que Paulo ele traz aqui dentro desta oração é mostrando que Cristo habitando no coração. Olha o que ele diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Então, quando nós olhamos atentamente, Paulo, na verdade, ele não está dizendo aqui que não se trata de uma visita ocasial.
uma visita ocasional, melhor dizendo. Né? Não se trata de uma visita ocasional, não, não é isso. Sabe aquela cultura que nós, por vezes, recebemos da religião, que nós, nas nossas orações, pedimos para que Deus, Ele visita o nosso coração? Não, meus amados, é uma forma errada que nós fomos ensinados. Deus, Ele não é um visitante, Deus, Ele é aquele que habita dentro de nós através do Espírito Santo. Deus, Ele nos fez templos e moradas do seu Espírito, né? Então, olha o que diz aqui. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Não se trata de uma visita ocasional, mas de que Cristo está fazendo morada permanente em cada um de nós, guiando cada área da nossa vida. Então, quando nós, por vezes, meus amados, eu destaco aqui, eu quero destacar um ponto que como é importante nós estudarmos as Escrituras. Como é importante nós entendermos o que as Escrituras realmente nos revela. Realmente, David, Ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. Isso é perfeito, né? E quando nós entendemos, temos esta compreensão do que é o Evangelho, nós não vivemos sob dúvidas. Nós vivemos sob a certeza daquilo que o Evangelho, ele nos traz. Né? Quando nós temos a compreensão do Evangelho de Cristo, nós passamos a ter a certeza da nossa salvação. Nós passamos a compreender que nós não seremos salvos, mas que nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nós somos salvos, se, como o nosso irmão David destacou aqui, ele é o dono da casa, correto? Então ele não visita, ele mora. Ele está ali todo momento, todos os momentos da nossa vida. Então é isso que nós precisamos compreender. Quando nós somos levados ao conhecimento, este conhecimento das Escrituras Sagradas, ele não nos leva a um ponto que nós nos tornemos arrogantes, que nós vamos nos tornar mais sábios do que os outros e a ponto de desfazer daqueles que não conhecem, não. Muito pelo contrário, quando nós buscamos este conhecimento dentro das Escrituras Sagradas, nós somos levados à compreensão de que quanto mais nós sabemos, mais humildes nós devemos nos tornar e mais compreensíveis no sentido de que nós devemos anunciar o ID que Cristo nos deixou, anunciar o Evangelho, e não importa pelo qual meio nós venhamos a fazer isto. Mas nós devemos destacar que essa compreensão ela deve estar no principal ponto de que nós estamos cumprindo esse ID, falando do Evangelho. Não importa se é aqui pela internet, não importa se às vezes encontramos alguém na rua, numa conversa, no trabalho, não importa. O importante é que nós possamos fazer como Paulo, na verdade, ele estava fazendo aqui, neste capítulo, ele estava anunciando, né, o Evangelho de Cristo aos irmãos de Éfeso e mostrando a grandeza deste relacionamento, a grandeza do propósito de Deus sobre a vida dos nossos irmãos ali em Éfeso, e assim como está sendo mostrado a vida de cada um de nós aqui nesta tarde. É por isso que eu coloquei como título, né, como viver o propósito de Deus. E viver o propósito de Deus, irmãos, nós já estamos passando a compreender que é necessário nós entendermos que Deus, ele é o dono dessa casa, que Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele habita em nossos corações. É por isso que os nossos corações, como disse Paulo, né, no primeiro ponto dessa oração, ele pede para que os corações sejam fortalecidos. E mostrando, através do segundo ponto, que Cristo, ele habita no coração daqueles que creem. E o terceiro ponto que nós devemos destacar aqui é compreender o amor de Cristo. Olha o que Paulo diz: e eu oro para que vocês, arraigados
e alicerçados em amor possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. É interessante que quando nós lemos este texto desta oração, é importante, meus amados, nós destacarmos que Paulo não está falando de uma compreensão apenas intelectual. Não, Paulo não está falando de intelectualidade, mas de uma experiência profunda do amor de Cristo, algo que, na verdade, meus amados, transforma o coração e a mente, né? É por isso que é interessante nós entendermos que o próprio Evangelho ele tende a nos transformar, ele tende a fazer com que nós sejamos verdadeiramente regenerados, né? Então, quando percebemos isto, o clímax dessa oração é o pedido para que os crentes, na verdade, eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É um convite, meus amados, a experimentar a presença de Deus de maneira crescente e contínua. Paulo aqui também, quando nós percebemos nessa oração, não se trata apenas de algo que nós sentimos momentaneamente, não se trata de um sentimento que nós vivemos um espaço de um tempo e depois aquilo acaba. Não, o clímax aqui dessa oração que Paulo faz é um pedido para que todos, tanto os crentes daquela época, né, de Éfeso, os irmãos ali em Éfeso, como nós sejamos cheios da plenitude. E quando a palavra, é interessante que principalmente quando nós encontramos a palavra plenitude de Deus, né, a plenitude, essa palavra plenitude no Novo Testamento, nós devemos destacar que o Novo Testamento ele é escrito em grego, certo? Então a questão aqui de, quando se fala plenitude, no grego é pleroma. A palavra pleroma significa uma completude, algo cheio, algo que realmente preenche. Então, o que nós percebemos com isso? Que a graça de Deus, a graça que nos alcançou, ela preenche todas as lacunas da nossa vida. Então, esse convite, através desta oração, é um convite a experimentar a presença de Deus de maneira crescente e contínua. Vocês conseguem entender isso? Que não é uma coisa que nós começamos hoje, o propósito de Deus, como viver o propósito de Deus. O propósito de Deus não é algo que começa hoje, eu caminho por um tempo e daqui a pouco se acaba. Não, o propósito de Deus é um convite a experimentar a presença de Deus de maneira crescente e contínua. Quer dizer, todos os dias, todos os momentos, enquanto nós vivermos, até chegarmos àquilo que a própria palavra de Deus, o texto bíblico vai nos dizer, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então é isso que nós precisamos entender aqui. Então, quando nós observamos isso, Paulo, ele encerra aqui, né, na verdade, com um louvor. Deus, ele pode, percebemos assim, meus amados, que Deus ele pode fazer muito mais, né, daquilo que nós imaginamos, né? É interessante que Paulo encerra com um louvor que enche o coração de esperança, dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então o que nós observamos aqui? Que Deus, meus amados, ele é capaz de fazer muito mais do que nós conseguimos imaginar. Isso me faz lembrar que mesmo quando eu oro, pensa nisso no que eu vou falar. Isso me faz imaginar que mesmo quando eu oro de forma limitada, Deus ele pode ir além. Mesmo quando as minhas forças elas acabam, o poder dele continua operando sobre mim.
Então, é interessante nós entendermos que o poder de Deus não é algo abstrato. Ele já está agindo em nós. Esse poder de Deus, ele está nos sustentando. Esse poder de Deus, ele está nos transformando. Esse poder de Deus está cumprindo o plano eterno de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida e as nossas vidas. É isso que nós precisamos entender quando Paulo ele expressa nesse capítulo 3. Ele traz a importância, né, do que nós já vimos aqui, a razão pelo qual ele é um servo de Cristo, pelo anúncio que ele faz, tanto aos gentios quanto aos judeus, derrubando então o muro da separação, a oração, a sua eficácia, o seu pedido tão profundo para que aquilo que as palavras que ele havia anunciado, ensinado e que, louvado seja Deus, chegou até os nossos dias através da Bíblia, meus amados, nós estamos também, de alguma forma, incluídos nesta oração de Paulo. Isso é maravilhoso. E lembrando que a oração de Paulo, nós vemos que não é uma oração segundo os seus sentimentos, mas é uma oração conforme o Espírito Santo naquele momento revela a ele para que fosse orado tanto por aqueles irmãos e quanto a posteridade da Igreja de Cristo sobre a face desta terra. Então isso é maravilhoso quando nós entendemos e passamos a compreender os textos bíblicos. Aqui Efésios 3, quando nós olhamos atentamente, né, nós vamos perceber que Efésios, ele também, esse capítulo 3, ele se conecta de alguma forma diretamente às promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras. Como, por exemplo, o mistério revelado, né, a união de judeus e gentios em um só povo, já havia sido sugerido nos profetas, quando nós lemos como, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 49, verso 6, onde Deus ele promete o Messias e que o Messias seria luz para os gentios, né? Também nós vemos destacado no livro do profeta Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12, Deus ele fala da restauração do tabernáculo de Davi e da inclusão dos povos gentios. Paulo aqui então, ele mostra que isso se cumpre plenamente na igreja. Então, outra coisa, a expressão infinita sabedoria de Deus. Efésios, que está no versículo 10 aqui, né, que Paulo fala a respeito disso, ecoa, meus amados, os textos como Isaías 55, versos 8 e 9, que exaltam a grandeza dos pensamentos e planos de Deus, muito além da nossa compreensão. Então, nós percebemos que o acesso livre a Deus, mencionado em Efésios, também 13, no capítulo 3, verso 12, vai mostrar o quê? Que é o cumprimento da promessa de um novo e vivo caminho aberto pelo Messias, como nós vemos também destacado no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versos 19 ao 22. Então, o que hoje nós, dentro desse estudo, meus queridos, nós aprendemos? Efésios 3, na verdade, ele nos ensina o quê? Esse capítulo, ele nos lembra que nós fazemos parte de algo muito maior do que eu mesmo. Nós fazemos parte de algo muito maior do que você mesmo, do que nós, meus amados. Devemos nos lembrar que nós não somos simplesmente um espectador neste mundo, mas nós devemos entender que nós fazemos parte da igreja. E se nós fazemos parte da igreja, nós devemos nos lembrar que nós fazemos parte do grande projeto de Deus, manifestado sobre esta terra por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus amados, com isso nós percebemos que não se trata simplesmente de apenas ritos, não se trata simplesmente de alguma coisa que eu cumpro, não, mas se trata de um relacionamento, se trata de algo mais profundo. É o que Paulo destaca nesta carta, falando
do mistério. O mistério esse que no outro tempo a nós estava oculto, mas que nos foi revelado pelo Espírito, nos mostrando que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, o que nós podemos dizer que aprendemos ainda nesta tarde com este texto? Deus, ele demonstra que ele tem um plano eterno e perfeito. Nada do que acontece está fora do controle dele. É importante nós destacarmos isso. A igreja, meus amados, é o lugar onde Deus, ele revela a sua sabedoria e graça ao mundo e até aos anjos. Quando eu vivo em comunhão, eu estou mostrando ao mundo quem Deus ele é, né? E destacando algo que eu disse aqui, por exemplo, que nem essa revelação, quando eu disse a igreja é o lugar onde Deus revela a sua sabedoria, eu não estou falando de revelação de homens. A igreja que eu estou falando aqui é o corpo místico. E esta revelação, ela se dá a partir da nossa vida, a partir daquilo que, como nós vivemos como cristãos na face desta terra. Não é aquilo que o pregador ele prega ou ele acha que, segundo o entendimento dele, aquilo é revelação. Não, porque a revelação divina que nos foi deixada está aqui, é as Escrituras Sagradas. Então nós devemos entender isso, que esta revelação ela se dá através da minha vida, da sua vida. Nós estamos revelando de alguma forma Deus a este mundo que ainda está em trevas. E mesmo por vezes, meus amados, sendo imperfeito, Deus, lembre-se disso, Deus ele me usa, Deus ele te usa para participar desse plano. Assim como Paulo, lembre-se, você também foi chamado, eu também fui chamado pela graça, este favor imerecido. E isso, por que eu posso dizer isso com toda a convicção? Eu posso dizer isso, meus amados, porque Cristo, ele habita em mim, ele não abandona e nem se afasta. Amém, irmão Misael. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Todos nós fazemos parte desse projeto. Todos nós fazemos parte desse plano. É isto que é importante nós entendermos. Quando nós entendemos o que é realmente ser igreja de Jesus na terra, que a igreja não é o templo, a igreja não é as quatro paredes, a igreja não. A igreja é a comunidade da onde nós, como irmãos em Cristo, nós nos amamos uns aos outros. Isto é ser igreja. Isto é nós destacarmos a este mundo de trevas que nós estamos em Cristo Jesus e que a nossa missão real é propagar Jesus Cristo às pessoas e propagar este Cristo em sua plenitude, propagar Jesus Cristo como realmente Ele o é. Bendito seja Deus. Então é isso que nós precisamos entender. O amor de Cristo, meus amados, ele é algo que eu preciso, tanto quando eu falo todos nós, eu preciso conhecer mais a cada dia. E nunca, porque quando nós buscamos mais esta busca, quando há sobre nós mais esta busca de conhecer Deus, e como eu destaquei no início desse nosso estudo, como é que eu conheço a Deus? Lendo as Escrituras, orando, buscando conhecimento através das Escrituras. E quanto mais eu buscar conhecer, mais a cada dia nunca vai se esgotar este amor dentro do meu coração. Nunca vai se esgotar este amor dentro do seu coração, meus amados. Então é isso que nós precisamos nos atentar e entender, que o amor de Cristo, ele é algo sublime, ele é algo que ele vem sobre a minha vida, ele vem sobre a sua vida e ele tende, quando nós damos espaço para o Espírito Santo agir sobre nós, meus amados, ele vai trabalhando sobre nós. Então, Deus, é o que nós aprendemos nesse texto de hoje, que Deus ele pode fazer muito mais do que eu imagino. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Mesmo quando, por vezes, as minhas orações, elas parecem limitadas, ele sempre vai me surpreender. Lembre-se disso, irmão. Lembre-se disso. Deus ele vai te surpreender. Mesmo quando há aqueles dias que você olha e fala, Senhor, nem
nem condição de oração eu tenho, nem condição de oração eu tenho a fazer. Mas lembre-se que Deus, ele vai sempre te surpreender. Deus, ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Então, o que nós aprendemos com isso, queridos? Que nós não precisamos temer as dificuldades. Até as tribulações, elas podem cooperar, como o próprio apóstolo Paulo ele diz, que até as tribulações podem cooperar para o bem e para o cumprimento do plano de Deus. Paulo ele diz numa outra carta que as tribulações elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então lembre-se disso. Os planos de Deus, até mesmo as tribulações, elas fazem parte da minha vida, da sua vida e da nossa vida como cristãos na face desta terra. Então, meus amados, está aqui o nosso estudo de hoje, né? Nessa nossa carta do apóstolo Paulo no capítulo 3. Eu espero que todos vocês tenham apreciado, gostado desse nosso estudo, dessa nossa compreensão bíblica, né? E que Deus de alguma forma possa ter falado através dessa mensagem ao seu coração, aos nossos corações, e que nós possamos cada vez mais nos fortalecermos na presença de Deus, entendendo que Deus ele não é um visitante, né? Nós aprendemos aqui que Deus ele não é o visitante. Quando nós oramos, nós aprendemos assim, não podemos negar. Senhor, vem visitar o meu coração, visita a tua igreja. Não, Deus ele é aquele que habita em nós, meus amados. Ele habita em nós, ele é o dono da minha casa, da sua casa. Ele habita em nós. Então ele é o dono. Todo momento Deus está sobre a minha vida, a sua vida e as nossas vidas. Então é isso que nós precisamos compreender. Então Deus que abençoe todos vocês, que vocês possam ter aí um ótimo finalzinho de domingo, né? Louvado seja Deus. E que aí daqui mais uns dias eu vou estar aí trazendo então o capítulo 4, né? Desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Então, lembrando, para quem ainda não me acompanha lá no meu canal, no YouTube, né? O nome do meu canal é Focando no Evangelho, né? Lá tem muitos vídeos importantes, estudos como esse, né? Lembrando que lá está o capítulo 1, o estudo do capítulo 1, o 2, e hoje nós estamos fazendo do 3. Então vai estar lá numa playlist, é só entrar e nós vemos que vocês vão acompanhar corretamente. Amém, irmão Israel? Prazer é ter você aqui nos ouvindo. Louvado seja Deus, irmão. É muito bom quando nós temos esta compreensão, né, de que temos esta comunhão, este amor que Cristo ele destaca, né, nas Escrituras, ele está verdadeiramente derramado em nossos corações. Louvado seja Deus. Então, é sempre um prazer tê-lo aqui, tá bom? Lembrando que tanto para você quanto os demais que estão nos assistindo, né? Eu estou falando aqui do meu canal no YouTube, todas as manhãs tem um devocional, é a palavra de Deus, né? Que nós destacamos ali um ponto da palavra de Deus. Todas as manhãs temos um devocional, temos os nossos estudos e outras coisas que vocês vão encontrar lá no canal e também, é claro, aqui no meu perfil, aqui no Instagram, ok? Então, terminando, né? Deus que abençoe a vida de todos vocês, um ótimo domingo, que Deus abençoe a vossa vida, a vossa casa, a vossa família, e lembre-se que você é parte do projeto divino de Deus. Não deixe que ninguém, nem mesmo o diabo e o inferno, roube esta certeza de dentro do seu coração. Deus que abençoe a vida de todos vocês e até a próxima para mais um estudo bíblico do capítulo de Efésios, que será no capítulo 4. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.